Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal para compor a playlist dos principais comandos Linux para DBAs. Neste vídeo, eu quero trazer alguns comandos aqui que estão relacionados à leitura de arquivos, assunto bem importante aí no dia a dia. Então é fundamental a gente entender e aprender um pouco mais sobre alguns comandos para esse propósito. Então vamos lá, sem perder muito tempo aqui. O primeiro comando que eu quero trazer é o comando cat. É um comando que a gente utiliza bastante para poder visualizar o conteúdo de um arquivo texto. Por exemplo, aqui eu quero visualizar o conteúdo do arquivo .txt, que é o nome do meu arquivo. Então, fazendo assim, cat e o nome do arquivo, eu acabo imprimindo ali o conteúdo desse meu arquivo em tela. Então, a gente consegue visualizar o conteúdo, o que há ali dentro daquele arquivo. Um parâmetro interessante que eu gosto de usar é um comando que, além de exibir o conteúdo do arquivo, ele também mostra as linhas que há dentro desse arquivo, o número da linha. E aí facilita para algum tipo de visualização que a gente quer fazer. Então, esse é o primeiro comando, sem muito segredo. A utilização é simples assim mesmo. O segundo comando que eu quero trazer para vocês é o comando less. O less, a utilização também é parecida com o cat. A gente digita o parâmetro e o nome do arquivo. Nesse caso aqui, eu vou visualizar um arquivo de log do Apache, um arquivo um pouco maior. Então, quando a gente faz isso aqui e digita Enter, ele meio que entra numa espécie do comando less ali para a gente poder navegar no arquivo. Então, a gente consegue com a seta navegar para cima, para baixo ou para cima, né, utilizando a seta do teclado. A gente consegue, por exemplo, digitar algumas teclas de atalho que a gente consegue, por exemplo, ir para o fim do arquivo, que seria o Shift G, ou simplesmente G indo para o início do arquivo. Então, a gente consegue fazer isso. A gente consegue localizar texto dentro desse arquivo, fazer uma pesquisa, caso a gente esteja interessado ali por algum termo que a gente quer olhar dentro desse arquivo. Para fazer isso, como é que é? Digita barra e o termo que a gente quer utilizar. Por exemplo, eu quero localizar o termo HTTP. Então, fazendo isso e teclando Enter, ele destaca ali as ocorrências dessa pesquisa. A gente pode, por exemplo, e aí ele vai destacar o cursor do mouse, do cursor do mouse não, vai destacar para a primeira ocorrência ali, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, ir pulando ocorrência a ocorrência, a gente pode apertar simplesmente N, e aí ele sai navegando e a gente consegue ver várias ocorrências. Às vezes a gente utiliza, por exemplo, uma exceção que acontece dentro de um log, e a gente sai pulando ali dentro dessas ocorrências de exceções para poder localizar, tentar fazer algum tipo de análise ali. Existe uma pesquisa também interessante que é a pesquisa reversa. Nesse caso aqui eu vou para o final do arquivo apertando Shift G novamente, como a gente viu agora há pouco. E no lugar da barra, a pesquisa reversa a gente faz através do sinal de interrogação e o termo que a gente quer utilizar. Por exemplo, Mozilla. Fazendo isso, ele vai para a primeira ocorrência de baixo para cima. Então, algumas utilizações e alguns atalhos para a gente poder entender um pouco também do less e utilizar para visualizar nossos arquivos. Para sair desse modo aqui, basta a gente apertar Q, que ele volta aqui para o prompt de comando. Tá. Em que momento geralmente eu uso cat ou less? Geralmente eu uso cat quando o arquivo é pequeno, eu quero visualizar um arquivo pequeno ali, só printar o conteúdo, eu digito cat. Quando o arquivo é um pouco maior, eu acabo utilizando o less porque me dá essa possibilidade de navegar ali no arquivo, fazer algum tipo de pesquisa, tá bom? Mas aí vai de cada um. Mas é interessante saber que existe o cat e o less para poder fazer algum tipo de visualização em log. Ponto. A gente indo aqui para o terceiro comando que eu quero trazer para vocês é o comando head. Eu vou limpar aqui a tela. Ctrl L e vou listar aqui os meus arquivos de exemplo. O head ele é um comando utilizado, por exemplo, para a gente visualizar as primeiras linhas do arquivo.
por padrão aqui ele printa as 10 primeiras linhas. Mas eu consigo mudar esse comportamento e pedir para ele printar somente 5 linhas. Vou limpar a tela novamente aqui. E aí ele printa só 5 linhas. Então a gente pode mudar o comportamento. Um outro comando que eu já quero trazer, que é o quarto comando, é bem parecido com head, é o tail. O tail, ele, diferente do head, que printa as 10 primeiras linhas, o tail ele vai printar as 10 últimas linhas do arquivo. Então, fazendo isso, eu consigo ver as 10 últimas linhas do arquivo. Também eu consigo mudar o comportamento passando um parâmetro aqui da quantidade de linhas que eu quero ver. Como é que a gente usa o tail aqui assim no dia a dia, que eu vejo mais as pessoas utilizando? Utilizando com o parâmetro "-f" e passando geralmente em um log, em um arquivo de log. Aqui eu não tenho nenhum arquivo de log, mas a simulação seria um arquivo de log. Geralmente as pessoas utilizam dessa forma. Por quê? Quando a gente usa o tail com o parâmetro "-f", ele abre o arquivo, fica ali, entre aspas, escutando, né, o que está sendo escrito nesse log, e à medida que entra alguma informação, ele printa para você em tempo real. Então é bem útil aí quando a gente está olhando algum log de algum servidor, algum log de Apache, algum log de banco de dados, log de eventos, né? A gente consegue visualizar ali a informação. Então, mais ou menos assim que a gente usa no dia a dia o comando tail. A gente pode também manipular aqui, por exemplo, me printa as 100 últimas linhas do arquivo e em seguida já me deixa no tail. Nesse caso aqui ele não printou as últimas 100 linhas porque esse arquivo só tem essas 3 linhas, então, mas ele ficou ali escutando, né? Então, o tail a gente utiliza dessa forma. Passando aqui para um próximo comando que eu quero trazer para vocês, com relação à manipulação, visualização de informação de algum arquivo, é o comando wc. Nesse exemplo aqui, eu vou limpar a tela aqui para facilitar. O wc, vou fazer nesse arquivo, ele printa, quando a gente digita wc e o nome do arquivo, ele mostra 3 informações para a gente. A primeira aqui é a quantidade de linhas, a segunda é a quantidade de palavras e a terceira é o tamanho do arquivo. Então, se a gente olhar aqui realmente, a gente consegue ver a quantidade de linhas que tem no arquivo, 7, né? 1 a 7. A gente consegue, a quantidade de palavras a gente consegue utilizar dessa forma, simplesmente. Às vezes a gente quer pegar só esse parâmetro aí, né? Quantidade de linha "-l", e a quantidade de caractere, de informação ali é o "-c". Então, o wc, às vezes a gente precisa fazer alguma contabilização dentro do arquivo, quantas ocorrências de algum string ali apareceu. A gente acaba utilizando uma mistura de alguns comandos, fazendo uma concatenação ali e fazer com que a gente consiga extrair algum tipo de informação. Para finalizar aqui o último comando, o grep, um comando bem versátil mesmo, que eu sugiro aqui uma dedicação um pouco maior para quem está estudando aí os comandos Linux. Não fica aqui só nesse vídeo. É o comando grep, ele é bem versátil, como eu acabei de falar. Ele serve para a gente encontrar algum tipo de string dentro do arquivo. Por exemplo, se eu quiser ver se existe dentro desse arquivo uma string config, eu consigo fazer grep, o nome da string que eu quero localizar, dentro do arquivo. Então ele me printou aqui todas as linhas do arquivo, não são todas as linhas do arquivo, mas só aquelas que contêm parte ou aquela palavra que eu localizei, que no caso é config. Então ele printou aqui, ó, config. Então, bem útil aí quando a gente quer fazer algum tipo de visualizar algum, algum arquivo ali, ver como é que está a configuração. A gente utiliza o grep. Por exemplo, ele é case sensitive, então se a gente fizer só config, ele só vai trazer aquelas ocorrências que com C maiúsculo que tem o C maiúsculo, ó, então ele viu que é bem menor que a quantidade. Então,
Eu consigo mudar esse comportamento, às vezes eu quero que ele ignore, às vezes eu tenho só parte de lembrança da palavra, como é que é escrita, então eu posso ignorar, trazer tanto as maiúsculas quanto as minúsculas. Então tá vendo aqui, ó, trouxe mais coisas. Eu consigo também pedir para ele trazer o menos "n", que seria o número da linha que aquela ocorrência aparece, ó. Então, bem legal também isso aqui. Então, às vezes a gente localiza ali, depois abre o arquivo e vai já lá na linha correta. Então, uma abordagem que a gente pode fazer. Eu gosto também de utilizar, eu vou tirar o case aqui só para mostrar menos ocorrências. Eu gosto de utilizar também aqui o menos "b" maiúsculo e digitar um número aqui, por exemplo, a quantidade de linhas que eu quero que apareça acima daquela linha que tem a ocorrência que eu estou pesquisando. Exemplo. Essa primeira aqui, ó, ele está me mostrando essa daqui, ó, que fica mais evidente. Nesse exemplo aqui onde eu digitei só menos "n", sem a opção menos "b", eu quero que ele traga essa linha e acima dela também, uma acima dela. Então eu posso fazer dessa forma. Então acaba vindo mais coisas, né? Então essa linha e uma acima dela. Eu consigo também fazer isso com uma linha abaixo, que seria o A de after. Então eu consigo também fazer dessa forma, né? Uma linha após. Outro exemplo aqui de utilização também. Por exemplo, me traz as linhas que começam com o primeiro caractere da linha, seja que é esse caractere que significa que é início de linha. Eu quero que me traga as linhas que começam com cerquilha, que no caso aqui de HTTP seriam os comentários. Então ele vai me trazer todas as linhas que estão começando com esse jogo da velha, que é essa cerquilha. E o legal, eu também consigo negar para ele trazer aquelas que não começam com o jogo da velha, que seria o "-v". Então, fazendo isso, ele vai trazer todas as linhas que não são aquelas que começam com cerquilha. Nesse caso, ó, a cerquilha tinha que estar aqui, por isso que essa linha aqui não entrou no filtro. Ela tem alguns espaços aqui, então não significa que é início da linha se começa com cerquilha, tá vendo? Então, é bem versátil o grep, dei uma dedicação um pouco maior nesse comando. E é isso, galera. Nesse vídeo são esses comandos que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha agregado aí no estudo de vocês. Se agregou realmente, deixa esse like, compartilha aí com as pessoas que também estão nessa jornada igual a você. Valeu? Obrigado aí. Em breve eu trago mais vídeos para vocês. Valeu.